Mais de 12 milhões de brasileiros são trabalhadores terceirizados. Prestam serviço para empresas com as quais não tem vínculo empregatício. Depois de 11 anos, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto para regulamentar a terceirização no Brasil. A proposta gerou protestos em todo o país e dividiu as centrais sindicais. São muitos pontos polêmicos, entre eles a possibilidade de terceirizar a atividade principal da empresa. Qual é o primeiro problema de ordem prática que nos vem à cabeça? É a daquele empregado terceirizado que exerce as mesmíssimas atividades do colega, mas recebe 30% a menos do salário. Além de não permitir a igualdade de direito para todos esses 12 milhões, abrir as porteiras para que os 34 milhões venham a ser terceirizados e serem tratados dessa forma. Se uma empresa estatal decide terceirizar quaisquer atividades, é óbvio que não terá que fazer concurso público. Segurança jurídica ou perda de direitos? Por que, afinal, há tanta resistência a esse projeto? Juízes, procuradores do trabalho, advogados e representantes de centrais sindicais vieram à Comissão de Direitos Humanos do Senado explicar por que são contra a proposta. Veja agora no Em Discussão. Desde o advento da consolidação das leis do trabalho, ainda na década de 40, nunca os direitos sociais receberam um ataque tão grave, tão frontal, que tem por objetivo, se me permite assim falar, quebrar a verdadeira espinha dorsal do direito do trabalho, como é o PL 4330. Eles diziam que o objetivo do projeto era tirar esses 12 milhões de trabalhadores de uma condição precária. O que sabemos para que eles ficassem na mesma situação dos outros 33? Sabemos que isso, na realidade, com todo respeito a quem se vale desse argumento, não corresponde à realidade. Primeiro, porque esse projeto, longe de significar tirar alguém da condição precária, ele vai significar no médio prazo, no máximo no longo, mas acredito que no médio prazo, é pegar os outros 33 trabalhadores, ou parcela bem significativa deles, e colocá-los nas mesmas condições precárias dos 12 milhões de trabalhadores terceirizados que existem hoje. Atualmente não há uma lei que regule a terceirização no Brasil. O que existe efetivamente é uma construção jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado na súmula 331, que só admite a terceirização em casos excepcionais, quais sejam contratação de trabalhadores por empresa de trabalho temporário, serviços de vigilância, serviços de conservação e limpeza e outros serviços especializados da atividade meio. E ainda assim, a terceirização só é admitida em tais hipóteses desde que não reste configurado a existência de subordinação direta entre o trabalhador terceirizado e a empresa tomadora de serviços. E o que o PL 4330 visa regulamentar? Que se possa terceirizar não só as atividades meio, mas também as atividades fins. Qual é o primeiro problema de ordem prática que nos vem à cabeça? É a daquele empregado terceirizado que exerce as mesmíssimas atividades do colega, que é empregado seletista, registrado, mas recebe 30% a menos do salário. A regra atual, pela súmula 331 do TST, possibilita que o empregado terceirizado possa, judicialmente, buscar isonomia salarial com o colega, caso o juiz do trabalho entenda que a terceirização é fraudulenta. E aí o reconhecimento do vínculo, obviamente, é reconhecido. Segundo essa previsão do projeto de lei 4330, a pretensão de igualar salários entre esses trabalhadores resta frustrada, simplesmente em razão de possuírem empregadores diferentes, muito embora exerçam atividades idênticas no mesmo local de trabalho. Eles se utilizam, muitas vezes, os defensores do projeto, de argumentos e de exemplos, levando em consideração alguns serviços altamente especializados, como na construção civil, com operadores de máquinas cujos valores são milionários, precisam de cursos, não tem como ser contra isso. Mas o que esse projeto permitirá, sob esse
argumento não verdadeiro na nossa ótica da especialização é que a partir de agora vai se contratar uma empresa cujo objeto único e cuja especialidade é prestar serviços no segmento bancário. E aí o banco não vai ter nenhum empregado bancário, pelo menos não formalmente, embora na prática, evidentemente, que todos os bancários são, sem o reconhecimento disso e sem o reconhecimento dos direitos que são inerentes à categoria. Se permitirá que tenhamos escolas sem professores, contratando uma empresa especializada na prestação de serviços de ensino, e assim vai. A nossa posição em relação ao PL 4.330 é firme no sentido de que terceirizar atividade finalística é inconstitucional. E qual é a razão principal? É combater pura e simplesmente a terceirização? Não, é proteger o emprego direto na atividade finalística como um regime de proteção social constitucional do trabalhador. Nós atuamos diuturnamente no combate às mais diversas formas de fraude, e uma das que mais se sobressai é exatamente a utilização da intermediação de mão de obra nas atividades finalísticas das empresas. O grande drama da terceirização nas atividades centrais é remeter o trabalho ao mercado de serviços, submetido ao laissez-faire, laissez-passer, né? A lei da oferta e da procura, e depois contratar esse mesmo trabalho intermediado pelo menor preço, submetido à pura lógica de mercado. Então, essa lógica concorrencial diminui a remuneração do trabalhador. Ele tem que ser oferecido pelo menor preço, senão não haverá vantagem nesse negócio, porque isso é um negócio. Como os contratos são feitos periodicamente, por 1 ano ou por 2 anos, o resultado é que ao fim desse contrato, o trabalhador é demitido, se não for demitido antes, e não vai tirar férias, não vai tirar o 13º, porque na sua maioria das vezes as empresas dão calote e vai ficar numa situação cada vez mais precária. E a outra empresa que vier para prestar esse mesmo serviço, como tem que garantir os seus custos, como tem que ter um custo menor, ele vai fazer uma proposta menor para a empresa contratante e vai reduzir o salário, e esse trabalhador vai ter que depois entrar nessa outra empresa para fazer o mesmo salário, o mesmo trabalho, para recebendo um salário cada vez menor. A remuneração média, como foi falado, é menos 24%. A jornada semanal é maior para o setor terceirizado. O tempo de emprego, né, de permanência no posto de trabalho é muito menor no setor terceirizado, e a taxa de rotatividade entre os terceirizados é o dobro do que é. Exato, eu vi ali praticamente o dobro. É, né? Praticamente o dobro. Qual será a realidade de rebaixamento de remuneração se o PL 4.330 radicalizar a terceirização na atividade fim? Só um processo de futurologia poderia, né, uma futurologia poderia responder, mas nós já temos, por experiência, a sugestão de que o rebaixamento salarial será ainda muito pior. Isso vai impactar, primeiro, nos depósitos de FGTS, né? Nos direitos que dependem de incidência de remuneração, na contribuição previdenciária, e, portanto, haverá uma redução drástica da contribuição previdenciária, porque a empresa que terceiriza tudo, ela sequer tem o dever constitucional de recolher INSS sobre folha de pagamento, porque uma empresa que terceiriza tudo não precisa de empregado. Esse dado é muito importante, pessoal. A empresa que terceiriza não contribui para a Previdência? Não contribui porque não tem folha de pagamento. A empresa que pode... Vamos fazer aqui, então, Aí vão quebrar de vez a Previdência. Vamos fazer uma elucubração, senhor presidente, de uma empresa que possa terceirizar tudo. Para nós, Ministério Público do Trabalho, é uma empresa vazia de função social. Ela existe para o lucro e pelo lucro. Ela não tem outro objetivo. Ela só paga o contrato aquele. O outro empregador. Só. Então, veja, senhor presidente, veja... A Constituição diz lá no artigo 5º, 23, sobre a função social da propriedade. E são muitas as funções sociais que a Constituição acomete às empresas. Vamos falar de algumas que serão, eu diria, profundamente esvaziadas, caso a terceirização seja aprovada em todas as atividades. Vejamos, primeiro, a própria noção de sindicalização, eu já falei, ela, prevista no artigo 8º, ela fica profundamente prejudicada. Uma empresa que terceiriza tudo não tem a obrigação de aplicar as convenções e acordos coletivos da sua categoria econômica. Ela foge da sua convenção ao seu bel prazer. Se a convenção não lhe for interessante, ela terceiriza tudo e se livra da convenção coletiva.
O projeto fala lá em algum momento que se a empresa de terceirização for do mesmo ramo da atividade econômica da empresa principal, a convenção coletiva é da empresa principal. Sabe quando isso vai acontecer? Raramente. Raramente. Primeiro, uma empresa de terceirização não é uma empresa industrial, portanto, ela nunca será da atividade econômica de uma indústria. Uma empresa de terceirização nunca será uma empresa de comércio, portanto, ela não é da atividade econômica do comércio. Quando então a hipótese... Fundamental esse esclarecimento. Nem eu tinha essa noção. Então veja, da gravidade do fato. Pois é. Veja, quando é que as empresas podem ter o mesmo objeto social? Quando se trata do setor terciário, talvez, em que uma empresa contratante seja do setor terciário e parte do seu objeto social seja coincidente com o objeto social da terceirizada. Isso será exceção e não a regra. Portanto, o direito à convenção coletiva é profundamente esvaziado. Ele é praticamente rasgado ao bel prazer do empregador que terceiriza tudo. Segundo, greve. Empregado que faz greve pode ser terceirizado pelo novo projeto de lei, sim. Basta o movimento grevista se acirrar e o empregador diz: senhores, lamento, depois da greve eu terceirizo todas as atividades. Eu reconheço todos os direitos da pauta de reivindicação, reconheço, mas no dia seguinte eu dispenso todos e contrato pela nova categoria da empresa terceirizada. E por que a terceirização na atividade meio, diante de tudo que acabei de dizer, ela se legitimaria? Apenas para arrematar, porque a terceirização na atividade meio foi uma reivindicação na década de 90 das empresas que queriam ser mais flexíveis, com o seguinte argumento: terceirizar a atividade meio é uma forma de oferecer à empresa a possibilidade de dedicar seus recursos humanos e materiais ao exercício de sua atividade fim. Ora, então por que agora o discurso se radicaliza no sentido de terceirizar a própria atividade fim? Diferentemente, talvez, do Ministério Público do Trabalho, a Magistratura do Trabalho não tem sequer convicção de que a terceirização seja válida em atividade meio. Digo isso porque é a terceirização em atividade meio que está dando esses índices que nos preocupam profundamente sobre o aspecto da terceirização. O que tem acontecido a terceirização é um fenômeno econômico. O direito não tem como contrariar um fenômeno econômico, mas a pergunta é: como é que o direito incorpora um fenômeno econômico e o trata juridicamente? A terceirização pode acontecer, mas eu não posso dar respostas no direito que signifiquem consolidar salários mais baixos e desiguais. Outra palavra sobre essa ideia da terceirização é que não é fácil distinguir atividade fim de atividade meio. A capacidade econômica de reformular e rearticular o tempo inteiro o que é atividade fim e atividade meio acabará em pouco tempo tornando obsoleta essa divisão entre atividade fim e atividade meio. É por isso que não se acredita que a chave de leitura, a chave que ilumina o tema esteja exatamente nessa divisão. Está, na verdade, talvez no outro aspecto, é de garantir, por todos os mecanismos viáveis, em qualquer ambiente de terceirização, que os trabalhadores sejam tratados de forma absolutamente igual, quanto ao aspecto remuneratório, quanto ao aspecto sindical, quanto ao aspecto da jornada de trabalho, quanto ao aspecto da greve, quanto ao aspecto da articulação coletiva pelas demandas por maior qualidade de emprego e de trabalho. Nós todos sabemos do quanto é importante esse tema, tanto que já adianto a todos, antes mesmo de iniciar, foi a audiência pública de toda a história do Senado mais concorrida em matéria de questionamentos. E o pessoal me informa aqui, tanto da TV Senado como do Alô Senado, que tem uma pilha de perguntas, questionamentos, e, por incrível que pareça, por unanimidade. Todos contra a terceirização. Veja em instantes, a empresa que contrata serviços de outra deve ser responsabilizada por obrigações trabalhistas? As empresas simplesmente desaparecem, não recolheram e o trabalhador fica sem nenhum direito.